Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência neste momento no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Agora estamos no Novo Testamento, a vida e o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não viu as 10 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube e veja todo o Velho Testamento. E nos acompanhe e se inscreva para nos ajudar. Muito bem. Na última aula, falamos do nascimento de Cristo, o Salvador. Como todo o Velho Testamento anunciou, que ocorreu por volta entre 6 a 4 a.C. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia relata que Jesus foi apresentado no templo, como diz a lei de Moisés. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Lá, na porta do templo, Simão esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo lhe disse que ele não morreria sem ver o Messias. E ele disse em Lucas capítulo 2, o verso 27 ao 35. Acompanhe aí na sua Bíblia, nós vamos ler. Lucas 2, do 27 ao 35. Movido Simeão pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, aleluia, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradições. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aleluias, glórias a Deus. Então Deus revelou a esse senhor Simeão que ele não morreria sem ver o Salvador, o Messias. E ele aguardou por muito tempo que a promessa se cumprisse. E por fim chegou o grande dia, e Simeão muito se alegrou e adorou o Senhor por ter visto o menino. Aleluias. Lá também estava uma viúva, que ao ver o menino, também deu graças a Deus e testemunhou a todos a maravilha. Por outro lado, o inimigo sempre quis matar o Filho de Deus. Assim também acontece conosco. O inimigo sempre tentando atrapalhar e nos destruir. Mas Deus sempre nos dá o livramento. Aleluias. Herodes viu que os reis magos não voltaram. E ele se irou muito. E mandou matar todos os meninos de Belém, de 2 anos abaixo. Pense então no triste massacre que ocorreu em Belém, hein? Está em Mateus 2, do 13 em diante. Então José e Maria, eles fogem para o Egito com o menino. Então, aí passado-se o tempo, após a morte de Herodes, em 4 a.C., assume o seu filho Arquelau, a região da Judéia.
Então retorna José e família para Nazaré, na Galileia. Então agora, para que se cumprisse a profecia que disse, ele será chamado Nazareno. Então nós seguimos no tempo cronológico da vida de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, do 39 em diante, aí no ano 6 depois de Cristo, Jesus agora com 12 anos, José vai, como de costume, a Jerusalém, na festa da Páscoa, com a sua família. E lá eles perderam Jesus por 3 dias. E quando o encontraram, ele estava no templo falando a doutores. Só para você entender, então, este fato, as crianças dos judeus, desde que aprendem a falar e a estudar, eles já começam a estudar a Torá, a Bíblia dos judeus. Então, com 12 anos, eles já decidem se o menino vai ingressar na escola rabínica ou se ele iria seguir a profissão do pai, que era o costume judeu, os filhos seguir a profissão do pai. Então, os meninos que tinham a vocação para a obra de Deus, eles eram chamados de talmudinhos, e eles já iam aprender a Torá e também o Talmud. E aqueles que não tinham esta vocação para a obra no templo e na sinagoga, então eles iriam fazer o trabalho do pai, a profissão do pai. Então, Jesus, você imagina, com 12 anos, foi encontrado já ensinando os doutores no templo. Vê como Jesus já estava em outro nível, né? Onde iria começar, ele já estava ensinando. Era o Espírito Santo que enchia ele de sabedoria, né? Glória a Deus. Chegamos então num período da vida de Jesus que a Bíblia não relata, dos 12 aos 30 anos. Eu não vou arriscar dizer muito sobre este período. Os historiadores também não dizem muito. Não existe muito material sobre esse tempo da vida de Jesus. Mas, seguindo a tradição das famílias judaicas, cujo era um padrão quase que invariável em Israel, Jesus cresceu na cidade pobre, em Nazaré, na Galileia, juntamente com a sua família. Nós acreditamos pela tradição que José ele veio a falecer nesse período. Então, como Jesus ele era o primogênito, ele assumiu a família e o ofício de seu pai na carpintaria, né? Passados, então, agora 18 anos, já no ano 24 depois de Cristo, a Bíblia volta a relatar a vida de Jesus Cristo e o início do seu ministério. Em Mateus capítulo 3, Lucas também 3 e Marcos capítulo 1, nós vemos o início do ministério de João Batista, sendo nesta época o governador Pôncio Pilatos na Judéia e Herodes tetrarca na Galileia. João pregava o batismo de arrependimento, a voz do que clama no deserto, como anunciou já Isaías, para preparar o caminho para o Senhor. Lá no Rio Jordão, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias! Hoje, meus queridos, em 2020, segue a mesma fala, a mesma pregação. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Aleluias! Então foi sacerdotes e levitas
e queriam questionar João. E ele disse: eu não sou o Cristo. Eu, na verdade, eu batizo com água, mas virá um no qual eu não sou digno nem de desatar as correias das alparcas. Que significa isso aí? Que esse era um trabalho de escravos da época. E João disse não ser digno nem de fazer um trabalho de escravo para Jesus, de desatar a correia das alparcas. E este Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias! Então agora nós vamos ver o batismo de Jesus Cristo. Está relatado nos 4 evangelhos. Mateus 3, Lucas 3, Marcos 1 e João capítulo 1. Mas, a princípio, João não quis batizá-lo e disse: eu que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus disse: deve-se cumprir toda a justiça. Aleluias. Nesse momento, vemos a presença da Trindade nesta cena. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo como uma pomba e Deus Pai que disse no céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aleluias. Para que Jesus se batizou, sendo que batismo era para arrependimento de pecado? Jesus não tinha pecado. Este ato, na verdade, é um símbolo do batismo que Jesus ia passar, levando os pecados da humanidade na morte de cruz. Sabemos que batismo representa a morte, não é? Jesus mesmo declarou lá na cruz ser o batismo. Em Lucas 12, 50, veja só. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então o batismo nas águas de Jesus já representava a sua morte na cruz. Mas também Jesus se batizou nas águas para dar exemplo, para deixar exemplo para nós. A palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Então é crer no Senhor Jesus e depois ser batizado, e assim serás salvo. Aleluias. Eu não posso deixar de falar do testemunho de João, que está em João 1, 29. João, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eu fico pensando no poder e na ação desta frase. Desde o tempo dos patriarcas, se usava matar um cordeiro em sacrifício. Mas esse cordeiro não tirava o pecado, somente cobria por um tempo, depois tinha que sacrificar de novo. Agora vem um homem que é o Cordeiro de Deus, e ele tira definitivamente o pecado do mundo. Isso veio como um impacto, como um espanto para todos aqueles que viram. Após o batismo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Está em Marcos 1, Mateus 4 e Lucas capítulo 4. E após 40 dias no deserto, ele teve fome e foi tentado pelo diabo. Eu quero destacar 2 pontos na tentação de Jesus que serve para nós, viu? O primeiro, o diabo tentou Jesus e também nos tenta nos dias de hoje, usando a própria palavra, com meias verdades, né? E o segundo ponto que eu quero relatar, que o diabo tentou Jesus e também nos tenta nos 3 níveis. No primeiro, na nossa carne, na natureza carnal. E aí, se nós não cairmos, ele tenta de novo, na segunda vez, aí na nossa alma, nas nossas emoções. E se nós não cairmos,
ele tenta pela terceira vez, aí é no nosso espírito. E se nós não cairmos, ele se afasta por um pouco, mas ele não desiste. Assim foi o que ele fez com Jesus. Ele tentou Jesus na carne, na alma, nas emoções e no espírito de Jesus. E Jesus não caiu. Então ele se afastou por um tempo, a palavra diz. Chegamos agora no início do ano 25 depois de Cristo. E aí houve a primeira pregação e os primeiros discípulos de Jesus. Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. E você pode perguntar por que Jesus levou 30 anos para iniciar o seu ministério. Houve um motivo bastante sério. O ser humano, ele chega na sua maturidade total com cerca de 30 anos de idade. E Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, não esqueça. Então aí, para que se cumprisse a Escritura, o Cordeiro devia ser imolado quando jovem, e não poderia passar do tempo. E Jesus, como era o nosso Cordeiro, ele precisava estar no auge da sua maturidade, ou cerca com mais ou menos 33 anos, para ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Aleluia! Por isso Jesus começou o ministério com 30 anos, para que ele tivesse a idade exata na hora do sacrifício como cordeiro. Amém? O Velho Testamento, representado agora pelo profeta João Batista, ele passa o bastão para o Novo Testamento, Jesus Cristo. Então João Batista, ele foi como o último profeta do Velho Testamento. E ele passou o cajado para o Novo Testamento, Jesus Cristo. Que já de cara ele recebe dois discípulos de João, André e João. João o evangelista, né? Então André vai lá e corre na praia chamar o seu irmão Simão para ver Jesus. Então aí Jesus vem e fala para Simão: agora serás chamado Pedro. Depois vieram os demais apóstolos. Você já fez como André? Já levou o seu amigo, o seu irmão para ver Jesus lá na igreja? Pois só Jesus que pode consertar a sua vida, a minha vida, a vida de nossos amigos. Nós precisamos usar o exemplo de André e levar os nossos amigos para conhecer Jesus Cristo lá na igreja. O primeiro milagre, João capítulo 2. O casamento em Caná da Galileia. E Jesus transformou a água em vinho. Naquela festa havia acabado o vinho. Então Jesus pediu para que enchessem os baldes com água e ele os transformou a água em vinho. Aleluia. O vinho representa a alegria. Então aonde Jesus está, não há aflição e amargura, mas sim alegria. E nós precisamos ter Jesus na nossa vida, para que não nos falte esta alegria. Aleluia. Assim foi aquela festa, não faltou o vinho, porque Jesus estava na festa. Glórias a Deus. Então, mais à frente, se cumpriu a Escritura, que está em Mateus 13, Marcos 6 e Lucas capítulo 4. Conta que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré e lhe foi dado o livro de Isaías. E eu vou ler. Está em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus. Você pode ver nesse texto um olhar
focado para os pobres e humildes e desprezados. Este é o público principal da obra de Jesus Cristo. Então Jesus, naquele momento, fechou o livro e disse: hoje, neste momento, se cumpriu a escritura que acabou de ouvires. Então todos puderam entender que este era o Messias aguardado. Mas eles se enfureceram e tentaram matar Jesus, que fugiu. Olha, havia uma expectativa messiânica, que o filho de Davi se levantaria como imperador e tomaria o poder de Roma, perdido desde o cativeiro lá na Babilônia. Mas Jesus, ele não veio como um líder político ou militar, mas sim um líder para libertar o povo do pecado e da morte. Aleluias. Nós vamos ver agora, no tempo cronológico dos fatos, uma série de milagres e ensinos de Jesus. E qual era o propósito dos milagres? O primeiro, mostrar que Jesus tinha poder sobre a sua criação. Exemplo, Jesus acalma a tempestade. Segundo, poder sobre os espíritos maus. No caso, que ele expulsou os demônios. Terceiro, o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Exemplo, ao ressuscitar os mortos. Quarto, o poder de Jesus e os milagres foram para exercer misericórdia ao povo. Jesus sempre amou o seu povo, mesmo quando estavam em pecado. E ele exercia misericórdia. Assim é hoje, queridos. Por isso ele faz sinais e milagres. O quinto, os milagres eram uma forma de pregação também. Ele multiplicou os pães e disse na sequência: eu sou o pão da vida. Isso mesmo. Vamos lá. Na ordem dos fatos. Em Marcos 1 e Lucas 4, na sinagoga no sábado, Jesus liberta o endemoniado de Cafarnaum. Depois, na casa da sogra de Pedro, ela a cura de uma febre. Está em Marcos 1, Mateus 8 e Lucas capítulo 4. A sogra de Pedro, ela gostava muito de servir o Senhor e os discípulos. Olha, se você conhece alguém como a sogra de Pedro, que gosta de servir o Senhor, mas está enfermo e não pode servir neste momento, eu quero profetizar que Jesus entra com a cura agora sobre a vida de quem quer servir o Senhor, para que essa pessoa possa voltar a servir o Senhor, como sempre gostou, assim como foi a sogra de Pedro. Em nome de Jesus, receba aí. Aleluias. Olha, até no barco de Pedro, Jesus pregou. E depois ele proveu o milagre da pesca maravilhosa. Aleluia. E Pedro disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro disse. Muitos hoje é assim. Eles não vão a Jesus porque se sentem muito pecador. Errado isso. A palavra diz: venha como estás. Nós vamos entrar agora em abril, no mês de abril de 25 depois de Cristo, na Páscoa dos judeus. Jesus faz a purificação do templo pela primeira vez, em João 2,13. Indignados, os judeus ficaram, pois por ver Jesus expulsando os cambistas, expulsando os vendedores, e os judeus perguntaram para ele: que sinal nos mostra para fazer isso? Então Jesus disse: vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de comércio? Não estão fazendo isso muitos hoje, queridos? Os líderes estão se vendendo a troco de nada para adquirir recursos, se vende para políticos, para qualquer pessoa mundana, e eles comercializam a sua fé.
É muito lamentável isso está acontecendo hoje. Aí Jesus disse para eles lá: derrubai esse templo e eu levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: foram 40 anos para construir esse templo e tu dizes que levantarás em 3 dias? Mas Jesus dizia isso de si mesmo, da sua morte e ressurreição. Agora, na sequência dos fatos, o maravilhoso diálogo de Jesus com o mestre Nicodemos, mestre dos judeus. João 3,3 disse Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos. E Nicodemos não entendeu nada. Agora, eu e você, hoje, nós podemos entender muito bem isso. Nascer de novo da água e do Espírito é morrer para este mundo e viver, renascer para Jesus agora. É isso, morrer para este mundo, deixar o pecado e as coisas do mundo e nascer de novo. Viver na fidelidade, buscando o Senhor. É isso, glórias a Deus. Então agora Jesus mudou de Nazaré para Cafarnaum, onde mais atuou o nosso Senhor Jesus. Mas ainda lá na Galileia, ele curou o filho do oficial. Mais um testemunho de João. As lindas palavras do maior profeta nascido de mulher. É necessário que ele cresça e eu diminua. Depois disso, João foi preso por criticar Herodes por ter se casado com a cunhada. E aí depois foi morto o profeta de Deus, João Batista. O próximo fato foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Está em João capítulo 4. Aqui nós aprendemos 2 grandes lições. A primeira, o versículo 13 e 14, Jesus disse: quem beber desta água do poço tornará a ter sede, mas quem beber da água de Jesus nunca mais terá sede. Ainda assim será uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Assim sou eu e você, se beber da água da vida. A palavra de Deus é uma fonte de água que sai da nossa vida para outras pessoas quando falamos. Para encerrar, eu quero estar lendo a segunda lição. Está em João capítulo 4, o verso 22. Acompanhe aí na sua Bíblia. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Então nós não temos um local exato para adorar a Deus. Em qualquer lugar que você se chegar em oração, ali é um lugar de adoração. Nós somos o templo do Senhor. Lógico, é muito importante estarmos reunidos com os irmãos na igreja para adorar o Senhor. Porque lá o exército de Deus está reunido em adoração. Isso é fundamental, importantíssimo estar na igreja. Mas em qualquer lugar é lugar para adorar a Deus. Aleluias! Então aí Jesus ficou lá na Samaria por 2 dias e muitos dos samaritanos creram em Jesus. De volta a Cafarnaum, nós vemos em Mateus capítulo 9 e Marcos 2 a cura do paralítico de Cafarnaum. Mas só que antes foram perdoados os pecados, o que causou indignação por parte dos escribas.
Então agora eu vou estar encerrando aqui, neste momento, que Jesus cura o paralítico de Cafarnaum. E aí nós vamos dar sequência na próxima aula, se assim o Senhor permitir. Espero que você tenha gostado desta aula. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.